transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é o meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Se você tá chegando agora ou se você já é um ouvinte fiel, eu queria só lembrar que esse é um episódio do Vazante, que são episódios mais livres de formato entre as temporadas. E que a gente tem 2 temporadas totalmente disponíveis nos nossos canais, no YouTube e no Spotify. E a segunda delas é em vídeo. Vocês já sabem que o Vazante tem um formato mais livre, né? Pois é, e a gente lança um episódio por semana. Ou seja, eu tenho pouco tempo para pensar num episódio. E esse episódio eu ainda não tenho certeza dele. E ele pode ser um grande tiro no meu próprio pé. Mas é um risco que eu vou ter que correr. Porque ao mesmo tempo que eu tô com muito medo de estar falando merda, tem alguma ideia aqui que, melhor ou pior formulada, ainda assim me inquieta. Só que o único direito que eu me guardo é o de mudar de opinião. Acho que hoje eu só queria falar isso mesmo. Então, bora pro episódio. No episódio de hoje, polêmica à vista. Péssimo. Um dia desses eu tava no Instagram e aí me veio um corte. Desses que a gente já tá bem acostumado. Uma figura mais ou menos conhecida falando com uma postura de autoridade, de especialista sobre um assunto. Com muita convicção, soltando pequenas frases de efeito. Perfeitas por um corte de mais ou menos 1 minuto. Mas quando eu vi o short, por mais que tivesse ali uma grande eloquência, que fosse uma figura que eu admiro, que eu acredito em várias ideias que ela compartilha, e que, enfim, tivesse toda ali uma grande elaboração falando, meio a Rafa Kalimann no BBB, sabe? Não sinto verdade de você, acho você, sim, incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados. Ela xingava a pessoa com aquela eloquência que você fala assim, eu não sei mais se essa mulher tá certa ou se tá errada. Só sei que ela não passa frio, porque ela tá coberta de razão. Só que aí, mesmo com toda essa roupagem, eu ainda sentia um cheiro de merda. Toda polida, bonita, com skincare em dia. Mas mesmo assim, eu acho que tava falando merda. E eu acho que esse tanto de shorts que a gente vem assistindo, e não só os shorts, assim, eu acho que... Só uma coisa engraçada. Parece que eu tô falando de short e jeans. Que merda, voltando. Eu vou trocar shorts por cortes. Brasileiro melhora tudo na língua, né? Mas eu acho que esse tanto de cortes que a gente assiste, não só uma certa tendência à lacração que a gente tem cultivado nos últimos anos, eu acho que essas frases, elas são perfeitas, assim. Porque essas frases, esses discursos, eles são frases curtas e de alto impacto, que fazem com que o cheiro da merda não chegue, principalmente nesse formato, porque é muito pouco tempo imerso a uma grande diversidade de muitos conteúdos. Então você passa rápido por aquilo e parece que a pessoa tá falando com muita razão, com muita certeza. E meio que a gente pega aquilo com a mesma convicção que a pessoa fala. E tá tudo certo, só que vez ou outra, mesmo com a eloquência, a gente fala merda. Eu, inclusive. Eu vou trazer uma cena muito sensorial péssima. Então, se você estiver comendo, guarda esse áudio. Volta daqui a pouco. Porque eu, pelo menos, quando escuto coisas muito descritivas, a sensação vem toda no corpo. Mas sabe quando você entra num banheiro que alguém acabou de usar? Pra fazer o número 2. E infestou o banheiro com Glade, toque de frescor, fricô, qualquer coisa. E aí você entra naquele banheiro que tá empesteado de um cheiro de merda perfumada. Muito pior do que o cheiro de um cocô. Porque é um cocô perfumado, tentando mascarar. E aí aquilo ali dá um revertério. E é um pouco disso que eu sinto às vezes, assim. E essa frase em específica, acho que tocava em vários pontos valiosos pra mim. Falava sobre o amor. Uma coisa que qualquer ouvinte do Transa já percebeu. Que é um assunto que eu piro muito. E gosto de me debruçar. Tá, mas vamos nessa.
Eu lembrei do Kenan Kel, sabe? Ah, vamos nessa! Outro dia, eu tava rolando o Instagram e aí eu vi um vídeo de Rita Von Kant, que é uma pensadora contemporânea incrível, que inclusive tem vídeos e conteúdos fodas, assim. Só que ela tava falando sobre amor e sobre como o amor pra ela só poderia existir se fosse algo político. E a gente escuta muito isso. O meu corpo é político. O meu amor é político. Tudo é política. Eu lembro de um amigo meu, Ale, que falava um trem maravilhoso. Ele falava assim, só que depende. Porque, sim, o corpo é político, o amor é político, todos os gestos podem ser políticos. A política, justamente por ser política, ela tá ali como uma possibilidade aberta para todas as coisas, sempre. Mas eu acho que quando a gente reforça essa ideia, essa máxima de tudo é política, não sei, eu acho uma balela. Eu acho que é uma fala linda, ótima para estar estampada numa camisa, ótima para estar num corte, num mural, mas que ela não diz nada, mas finge dizer. E me cansa um pouco essa ideia, assim. Porque eu acho que tem algumas falas que a gente se acostumou muito a falar, que elas, na verdade, são discursos fantasiados de diálogo. Elas pressupõem uma razão muito grande e quando elas saem da nossa boca, parece que elas saem blindadas. Parece que elas anunciam estarem abertas para um diálogo. Mas, na verdade, elas já são completas, fechadas e inabaláveis. E o pior disso é que o que eu tô falando poderia estar saindo da boca de um reaça também. Falando que tudo é política, é mimimi, pererê, rará. Mas eu juro que não é o que eu tô tentando fazer, assim. Só que isso tem a ver com essa natureza blindada desse discurso, ou dessas palavras, que parece que elas dão uma cartada e elas tiram qualquer possibilidade de pensamento na mesa. Porque se pressupõe que seria de uma grande ignorância falar, não, nem tudo é política. O amor talvez não seja. Ou talvez seja. Inclusive, eu acho que é. Mas nem sempre. Só que depende. E eu acho até interessante a gente olhar para isso, assim, porque eu acho que em muitos momentos a gente precisou desses recursos, dessas lacrações, dessas falas mais blindadas e desses discursos que parecem diálogos, mas na verdade são hiper fechados, porque a gente estava em outro momento, um outro contexto político, social, e isso era mais urgente. Só que agora essas coisas diluíram um pouco mais, o contexto mudou um pouco, a polarização se dissipou um pouco, ou não. Na verdade, talvez ela só se transformou um pouco. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa rever essa postura. Porque parece muito legal algumas dessas falas, por um pôster, por uma camisa, por um corte. Mas quando a gente olha com um pouquinho mais de tempo, esse cheiro e essa fala fica intragável. O cheiro de podre acaba se sobressaindo a todo esse perfume, eloquência e frases de efeito bonita. Hitler amava, Leopoldo II amava, o Mussolini amava, Donald Trump ama. Eu tô um pouco pensando que se o amor é uma coisa da qual um fascínora, um déspota, um fascista é capaz, não deve ser amor. Se o Bolsonaro é capaz, é porque não é. Um pouco nesse lugar, assim. Se esse ser humano que vai permitir que 700 mil mortes, que não compra vacina, que desvia dinheiro de merenda, se esse ser humano ama, bom, então foda-se o amor. Joga essa merda fora. A minha noção de amor, ela tá mais ligada com... Ela é uma estratégia de aliança e sobrevivência entre os oprimidos. E uma coisa da qual os opressores são incapazes. Transa. A Rita falava que, para ela, uma figura como o Trump, o Bolsonaro, jamais amariam.
Eu acho lindo, mas se eu paro para pensar um pouquinho mais, alguns toques de odores fecais começam a tomar conta do quarto. Porque a fala pode até ser bonita, mas a ideia é meio, sei lá, inocente talvez a palavra, mas leviana. Pra quem lembra do meme. Não seja leviana, Nissinha. Óbvio que não. Leviana, Maria. Não, mas é porque eu acho que pode ser usada a palavra inocente também, mas é porque o amor é matéria que todo mundo toca. O opressor também. E eu odeio essa ideia que a gente coloca que os opressores, os estupradores, as pessoas babacas, filhas da puta, ridículas, toscas, todas essas figuras que a gente não tem nem palavra suficiente para descrever, como se eles fossem aberrações, como se eles fossem monstros. Porque eu não acho que é isso. Eu acho que sim, a gente, tem figuras e tem patologias no mundo que aí sim podem justificar isso e aí sim serem exceções, aberrações, sociopatias e qualquer coisa do gênero. Só que nem sempre, e na verdade na maioria das vezes não. Por exemplo, no caso dos estupros, se a gente colocar os estupradores como aberrações, a gente tá fudido. Porque a gente coloca como um monstro, uma figura completamente disfuncional, uma figura completamente distante de um parâmetro social aceitável. E, na verdade, essas pessoas podem estar tomando cerveja no bar com a gente e muito provavelmente estão. E podem estar na nossa casa, podem ser nossos tios, que são ótimos pais, que são ótimos amigos, que são ótimos, sei lá, qualquer coisa, que são extremamente amorosos, que amam e são apaixonados e devotos à esposa, qualquer coisa. A gente não pode colocar o mal como algo intocável ou algo que não atravessa mais nada. E nem como um ideal tão limpo assim. Como o mal, o bem, o lado tal, o lado tal. Gente, tá tudo muito misturado. Quando a gente tá falando de política, pelo menos a única política que eu acredito, ainda mais pensando, lá no conceito de origem de política, de polis, cidade, coletivo, não sei o quê, a gente está falando de mistura, a gente está falando de caos, a gente está falando de sujeira, a gente está falando de contradição, de incoerência, a gente está falando de ideais que são bagunças, assim, e que são estranhos, sabe? Acho muito louco a gente falar hoje em dia da política, encher a boca para falar política como se fosse um ideal tão pleno, intocável e bonito, assim como o amor, como se o amor pudesse ser algo que só o oprimido toca. Fora que eu acho que essa ideia não é nem funcional. Tá bom, o amor, ele é essa grande ferramenta de revolução. O amor é totalmente político. Que saco do caralho. Então a gente não vai conseguir ver o Netflix em paz. A gente vai pegar um ideal que a gente não vai conseguir vivenciar e habitar ele. Mas a gente vai conseguir encher a boca pra falar e apontar o dedo, assim. Eu acho isso meio disfuncional, assim. E eu não vou nem começar a falar de como essas dinâmicas de poder entre opressor e oprimido estão o tempo todo oscilando. Quando a gente está vivendo o amor, a gente pode oprimir e ser oprimido ao mesmo tempo. A gente pode ser péssimo e maravilhoso ao mesmo tempo. A gente pode ser uma coisa ou outra e oscilar entre elas. A gente pode não ser nada disso e ser um monte de outras coisas. Porque as matérias vivas, elas são infectadas, elas são contamináveis e elas contaminam também. E essa ideia, ela beira a perfeição, assim. Como se o amor fosse um território que pudesse ser intocável, assim. Como se o amor pudesse não ser corrompido. Como se ele pudesse não ser tocado por essas figuras que a gente despreza tanto. Só que, se isso for verdade, a gente perde o grande fascínio do amor, que é a parte que é completamente mistério. As partes que são incoerentes, podres, estranhas. As que a gente preferia não ver, assim. Mas que constituem também essa palavra tão bonita, esse sentimento tão revolucionário quanto o amor.
Eu acho que me assusta até mais o fato do Mussolini poder amar, ou do Trump, ou do Bolsonaro, sentirem amor. Me assusta muito mais do que se eles não sentissem. Porque isso nos lembra de como as coisas são muito mais mundanas, complexas, contraditórias, misteriosas e incoerentes do que a gente gostaria de ver, ou do que caberia escrito numa blusa ou num cartaz que a gente cola no nosso quarto. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mãe. Ninguém solta a mãe de ninguém. Sei lá, às vezes traz a ideia pro dia a dia, assim. Pensa no seu tio bolsonarista. Ele não é incapaz de amor. E muito possivelmente, na época das eleições, com tanto de merda que ele falava, ele tentava fazer isso num gesto de amor. É uma ideia completamente insana e talvez completamente verdadeira por isso. E isso que eu ficava olhando assim, sabe? Porque a política, ela corrompe também o afeto e o afeto também corrompe a política. E essas coisas, elas conseguem de uma maneira absurda coexistirem. E não é que deveria rolar isso, mas é o que rola. Por exemplo, as decisões políticas, as macropolíticas, muitas vezes passam por um campo tão impessoal e coletivo que a pessoa ela não coloca afeto naquilo, ela não, de fato, internaliza aquilo. E o pior, a gente também faz isso várias vezes. Quando você não recicla o seu lixo, ou quando você come um pedaço de carne, não necessariamente você consegue se conectar com toda a cadeia que provoca isso. E eu não tô nem defendendo comer ou não comer carne, reciclar ou não reciclar. Eu tô só falando que existe todo um sistema e vários mecanismos que distanciam muito a decisão, a ação e o efeito dela. Eu nem sei para onde eu quero ir com isso. É isso, eu fiz esse episódio para pedir ajuda a vocês para pensar. Eu às vezes faço um pouco disso, assim, às vezes eu ligo para alguém e falo assim, me ajuda a pensar sobre isso? Porque às vezes tem algumas coisas que eu não sei se eu tô certo ou não. E na verdade eu nem me importo muito com isso, eu fico com uma ideia na cabeça e me dá vontade de esticar essa ideia, de conversar um pouco com ela, de girar ela um pouco, para ver o que acontece. Para ver se a minha perspectiva continua, se ela muda, se na hora que eu falo e verbalizo eu penso, caralho, falei merda. Ou se não. Ou às vezes até falei, mas isso vai me levar para um outro lugar, sabe? Mas o que eu queria falar é que eu acho que a gente já tem que começar a olhar para outros lugares, se perguntar um pouco dessas falas que a gente está falando tanto há tanto tempo. Ver se ainda faz sentido, ou o que é que faz sentido, porque senão a gente também se torna reaça nessas ideias, porque a gente também continua blindado a coisas que na verdade não são exatamente assim, e elas mais nos impedem de olhar do que nos ajudam. Elas fazem com que a gente não saia do nosso lugar para escutar e olhar para outros lugares. E que às vezes olhar para esses lugares vai assustar até mais. Até porque seria ótimo se toda pessoa reacionária, conservadora, babaca, fosse só isso. Fosse inteiramente idiota, inteiramente babaca, incapaz de amor, incapaz de tudo. É muito mais ardente quando as oposições se encontram assim e de alguma maneira encontram estranhas correspondências, mesmo apontando para lugares tão diferentes, mesmo defendendo coisas tão diferentes, ambas estão ali querendo o melhor para as pessoas que elas amam. Essas coisas que já são bem clichês, meio balela assim. Eu queria ver essas ideias se movimentarem mais. Eu acho que a gente parou num lugar e continua repetindo ele, assim, sem olhar para isso, sabe? Eu acho que eu queria poder discordar, só para quebrar essa blindagem e ver o que resta. Porque se fizer sentido, isso simplesmente vai continuar, vai se reafirmar. E se não, a gente vai ter que descobrir
como ir para outro lugar. Ai, acho que deu. É isso. Agora, se quiser, já pode me cancelar. Eu discordo da Rita Von Kant. Bora juntos. Eu só tô me fudendo nesse episódio. Me cancela de uma vez. Me cancela de uma vez, que aí eu posso continuar falando merda. Esse episódio vai chamar Eu discordo da Rita Von Kant ou pelo direito de falar merda. Ai, pelo menos eu me divirto sozinha.